Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos assuntos de nutrição e dietética mais uma vez. E o nosso assunto agora é interação droga-nutriente, ou, usando outro termo, interação entre medicamentos e alimentos, tá? A gente vai perceber, a gente vai conversar agora a respeito de que situação, que interação pode ocorrer no meu corpo, no meu organismo, quando eu estou consumindo nutrientes e alimentos ao mesmo tempo. Claro que nutrientes a gente sempre vai estar consumindo porque faz parte da nossa rotina diária. Mas o que acontece no meu corpo a partir do momento que eu estou em consumo de algum fármaco, alguma substância farmacológica, medicações ou drogas. A gente pode usar esse termo drogas, tá? Vamos ver o seguinte, que a interação com o alimento acontece quando ocorre um desequilíbrio de nutrientes devido ao uso de um medicamento ou quando o efeito farmacológico é alterado devido à ingestão de algum alimento, ou ainda pode-se considerar que a eficácia do medicamento depende também do estado nutricional do paciente. Vamos entender melhor. O que realmente interfere? A alimentação interfere na absorção do medicamento? Ou o medicamento interfere na absorção do alimento? E agora, o que é que acontece? Ou ambos interferem um no outro? É exatamente isso. Interação. Interação leva a crer o quê? O que é interagir? O que é interação? É troca, tá? Então, quando existe esse termo interação, significa dizer que existe uma troca entre duas ou mais pessoas ou coisas, certo? Então, quando eu falo que existe interação entre nutrientes e alimentos, é porque tanto um alimento pode interferir na absorção do medicamento, como o medicamento pode interferir na absorção dos nutrientes desse alimento, certo? Que é importante, por isso que quando o profissional lá, o médico, ele dá uma receita para o paciente prescrevendo um fármaco, geralmente ele orienta algumas coisas que são bem importantes que remetem a esse assunto, que é horário de consumo desse remédio, né? Se é para tomar com água, muitas vezes, ou então tem lá, tomar um comprimido ou uma cápsula antes da refeição. Tomar com água ou tomar, né, depois do almoço. Então existem essas observações que são justamente necessárias para que possa garantir a absorção e a ação desse fármaco. É porque existem particularidades em algumas medicações que estão lá na bula do medicamento, né? Tem lá interações medicamentosas, reações adversas, posologia, tem lá as informações todas. Então lá nessas informações vai estar a possibilidade que existe de inibição de absorção de nutrientes quando a pessoa está consumindo aquela medicação. Vocês podem observar, depois se quiserem tirar essa curiosidade, pega lá a bula de uma medicação e observa que você vai encontrar algo do tipo: essa medicação pode diminuir a absorção de ferro. Essa medicação pode prejudicar a absorção de cálcio, certo? Então isso é justamente o que explica a necessidade de conhecer sobre esse assunto, interação droga-nutriente. Se eu sei que o paciente está usando uma medicação que pode interferir na absorção de ferro e que isso a longo prazo pode fazê-lo desenvolver anemia, qual vai ser a minha preocupação na alimentação dele? Aumentar o aporte de ferro, retirar nutrientes que impeçam ainda mais a absorção desse ferro, para que durante o uso dessa medicação ele não venha a desenvolver a anemia. Por isso que é importante associar esse consumo medicamentoso com o consumo alimentar. Mas não é apenas isso. O inverso também é verdadeiro. Então, eu sei que uma pessoa, por exemplo, que é um atleta ali, nato, que faz excesso de consumo de proteína, e aí ele de repente se vê numa situação que precisa usar uma medicação, que essa medicação ela não é boa, ela não é bem, aliás, absorvida na presença de proteína. Como é que fica, né? Ele vai precisar da ação da medicação, no entanto, ele consome proteína demais. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ter uma inibição na ação desse remédio. E aí fica bem complicado de
né, conseguir os resultados desejados. Então, por isso que, geralmente, quando se associa o uso de medicação, dependendo do que essa medicação possa fazer no corpo, o médico pede para esse paciente procurar um profissional da área de nutrição para orientá-lo quanto à dieta adequada naquele momento do uso daquela medicação. Por isso que é bem interessante a gente entender isso. Vamos lá. Com isso, conclui-se que a resposta de cada medicamento pode variar de pessoa para pessoa. Da mesma maneira que a nutrição ela deve ser individualizada, as ações dos medicamentos também são bem individuais. Quantas vezes a gente escuta alguém falar: eu tomei esse remédio para tal problema e foi ótimo para mim. Aí você vai lá e usa o mesmo remédio. Para você, parece que foi água. Porque o seu organismo ele tem uma resposta diferente da resposta do outro que tomou e fez a ação. Tá? Não é que o remédio não funcione, mas é que o seu corpo ele não teve uma ação igual. Por isso que a indicação de determinadas medicações elas são bem direcionadas depois do resultado de um exame, por exemplo, ou do médico perguntar qual o histórico daquele paciente, se ele tem doenças associadas. A medicação não vai ter a mesma ação para uma pessoa normal e na mesma pessoa, aliás, a mesma medicação num diabético. Vão existir diferenças metabólicas ali. Então, a medicação ela precisa ser direcionada de maneira adequada, respeitando o histórico metabólico da pessoa. E aí vai entrar também a necessidade da alimentação ser da mesma maneira, direcionada de maneira individual. E vai se observar quais interações estão acontecendo nesse paciente. Interações diversas, desde ânsia de vômito, náuseas, dores abdominais, cólicas, diarreia, flatulências, tudo isso pode sinalizar uma má absorção ou uma interação ali muito forte entre medicamentos e nutrientes, ou até mesmo alguma intolerância que aquela pessoa está desenvolvendo àquela substância química, ali a droga da medicação. O importante não é apenas levar em consideração o que há na prescrição, medicamento ou dieta, mas também qual a real disponibilidade para cobrir as necessidades nutricionais do paciente em questão e qual a eficácia do medicamento prescrito. Foi o que a gente estava falando. Eu tenho que perceber e entender se a alimentação que aquele paciente está usualmente, o procedimento ali que foi orientado pelo profissional para ele se alimentar, se aquela medicação, diante daqueles nutrientes que ele está consumindo, ela vai ter uma boa ação, se ela vai ser eficiente. Acontece isso às vezes, o paciente tem uma alimentação restrita em determinado nutriente e aquela medicação ela não tem uma boa ação longe daquele nutriente e de repente, o que é que vai acontecer? A medicação talvez não tenha sucesso naquele organismo. Então, por isso que é importante os profissionais até se conversarem entre si, principalmente nos casos de pacientes em internação. A importância da equipe multidisciplinar. Um paciente que está internado, que está com alguma patologia ali, tratando na parte clínica, ele vai ser acompanhado por uma equipe, e essa equipe tem que conversar entre si. O paciente ele tem tal patologia e ele está usando tal medicamento, então vamos ter cuidado com tal nutriente, é assim que funciona. E aí a nutricionista ela vai entrar com esse plano alimentar, com essa recomendação adequada, respeitando, entre outras questões, hábitos alimentares, doenças, vontades do paciente, que isso também a gente tem que respeitar. Quando a gente vai lá oferecer o cardápio, a gente pergunta o que ele prefere comer, que já está num ambiente ali, que traz um desconforto. A falta de apetite já vai ser esperada. E eu preciso perguntar para ele o que ele quer comer. E aí, quando o plano ele vai ser elaborado, eu vou respeitar tudo isso. O histórico, se existem doenças pré-existentes, que ele gosta de comer, as medicações que ele está tomando, para que essa refeição atenda todas essas necessidades. E o paciente não venha, além de estar doente, ele não venha desenvolver uma desnutrição, por conta de que os nutrientes não estão sendo adequadamente absorvidos na presença daquela substância química. Não é interessante, e é uma das coisas que a nutrição mais insiste na internação ali de qualquer tipo de paciente, em qualquer parte clínica,
é que o paciente não venha entrar em desnutrição. Essa é a chave de todo o sucesso do suporte nutricional. É que o paciente ele não venha a desnutrir. E aí vamos voltar aqui numa coisa que foi falada numa outra aula, que foi: desnutrição não é sinônimo de magreza, tá? Nem sempre o desnutrido ele vai ser magro. Eu posso ter um desnutrido obeso. Mas a perda de peso em si, ela não é interessante durante a internação, mesmo que seja um paciente obeso. Muitas vezes o paciente é obeso e o desejo dele é emagrecer, mas não é o melhor ambiente para isso acontecer durante a internação. Porque se esse paciente perde peso na internação, ele pode ficar fraco, e aí ficando fraco, ele não consegue evoluir bem ao tratamento medicamentoso. É um ciclo, né? É um conjunto de fatores. Daí a importância da equipe multidisciplinar. O médico prescreve a medicação, a nutricionista orienta a alimentação, e aí vem a enfermagem e despende ali os cuidados, vem o fisioterapeuta e faz uma massagem respiratória, e todos esses cuidados associados é que vão fazer o paciente evoluir. Evoluir para uma alta hospitalar e pronto, e seguir em frente à vida. O conhecimento a respeito das interações dos nutrientes com os medicamentos perpassa também pelo tempo de ambos são ingeridos, né? Que ambos são ingeridos antes, concomitante ou em seguida, tá? Então, às vezes a medicação, ela tem uma inibição de absorção junto com algum nutriente numa mesma refeição. Às vezes, até minutos depois vai interferir, ou antes. Daí a importância do que o médico coloca na receita: tomar antes da refeição, tomar depois da refeição, tomar durante a refeição. Isso é muito decisivo no sucesso das medicações, no sucesso que se almeja naquela medicação que foi prescrita. Se a droga for administrada via oral, próximo ao horário da refeição, algumas drogas deixam de alcançar sua máxima eficiência, pois a refeição pode interferir na absorção da droga, né? Então, é isso que eu falei agora há pouco, dependendo do que tenha na refeição, eu posso ter uma inibição ali no sítio absortivo desse remédio. Quanto pior for o estado nutricional do paciente, maior a frequência e gravidade das interações medicamentosas. Então, quanto pior for o estado nutricional, mais vai ter interação medicamentosa. Então, por isso que não se deve, nem é interessante, que o paciente esteja com algum tipo de carência nutricional, até mesmo a desnutrição, porque até a absorção da medicação ela vai ser prejudicada. Então, por isso que temos que acompanhar o paciente desde a internação, desde a entrada dele no hospital até a saída, em todos os parâmetros nutricionais, evoluir esse paciente, tentar tirar ele do risco nutricional, estar sempre ali coletando os dados antropométricos. Muitas vezes não é possível fazer peso e altura, por exemplo, quando o paciente é acamado, mas nós temos dados que nos dão uma margem aproximada da realidade, que são as medidas como circunferência da panturrilha, né, medida na abraçada, que a gente pode ter uma dedução da altura aproximada, né, do peso aproximado do paciente e ter uma conduta ali nutricional mais direcionada para o que realmente é a realidade. Além disso, existem medicamentos que alteram o metabolismo do indivíduo, podendo alterar sua ingesta alimentar e vir a comprometer ainda mais o seu estado nutricional, né? Alguns medicamentos, além de terem a substância ativa com o objetivo de sanar algum tipo de problema ali no organismo, eles às vezes interferem no metabolismo. Então, a gente escuta às vezes o paciente falar o seguinte: essa medicação ela tirou a minha fome, ou aumentou a minha fome, ou eu estou me sentindo meio agitado. Então, muitas vezes a medicação ela altera o metabolismo, ou deixando ele mais acelerado, ou deixando ele mais lento. E essa alteração do metabolismo interfere diretamente na absorção dos nutrientes. Por quê? Porque quanto mais rápido o metabolismo estiver funcionando, teoricamente, mais absorção eu vou encontrar, né? Mais os nutrientes serão absorvidos de maneira mais adequada. Estes medicamentos podem exercer um efeito específico de estimulação
ou inibição do apetite. Alguns podem causar efeitos adversos, como náuseas, vômitos, diarreias ou alterações no paladar. Existem medicamentos que o objetivo central dele é inibir o apetite, que são os medicamentos utilizados para perda de peso. Mas existem reações de perda de apetite ou ganho de apetite que são interações medicamentosas, são reações adversas, ou seja, o objetivo central daquela medicação não seria esse, porém, aquilo pode acontecer como reação adversa. Tá? Por isso que tem lá na bula explicando isso. Tá? Essa medicação pode causar ânsia de vômito. Essa medicação pode inibir o apetite. Essa medicação pode aumentar o apetite. Então, são consequências medicamentosas que não estão direcionadas para o centro da medicação, mas podem acontecer dependendo do organismo da pessoa que está tomando. Fármacos que afetam a ingesta de alimentos. Numerosos medicamentos alteram o apetite, são usados para promover o apetite intencionalmente ou reduzi-lo. Esta alteração pode também ser considerada como efeito colateral indesejável. Vamos supor que uma pessoa ela está acima do peso e está tomando uma medicação para alergia, que vai ter na composição corticoide. Isso é muito comum de acontecer. Claro que o desejo dela não é engordar, porque ela já está querendo emagrecer. Porém, ela necessita tomar aquela medicação. Vai vir, né, ali informando que a medicação ela pode gerar aumento de apetite ou edemas, inchaço. Esse não é o objetivo da paciente ou do paciente, nem é o objetivo da medicação. Porém, é uma reação, né, que vai poder acontecer ali de maneira indesejada. É uma reação adversa, né? É algo que vai surgir como consequência ali do choque da medicação com o organismo. Nem sempre isso vai acontecer, mas pode acontecer, tá? Então é uma possibilidade. Exemplo, antihistamínico, né? Os antihistamínicos eles estimulam intencionalmente, mesmo em pacientes com anorexia, né? Eles estimulam intencionalmente o apetite, mesmo quando a pessoa está sem vontade de comer. Medicamentos psicotrópicos também estimulam o apetite em pacientes psiquiátricos, sob terapia prolongada com alta posologia. Então, é muito comum ouvir as pessoas falarem que estão tomando medicações psiquiátricas, né? E tendem a aumentar de peso, engordar, ficarem com edemas, né? Porque algumas dessas medicações fazem isso, aceleram o apetite ou causam mesmo um inchaço a nível de célula. E isso acontece de maneira indesejada. Porém, a substância que está naquela medicação que faz a ação do controle ali da parte psíquica, ela tem essa reação no corpo e às vezes é até difícil de evitar. Antidepressivos, agentes hipoglicemiantes, esteroides, glicocorticoides e tuberculostáticos estimulam o apetite. Essas medicações elas tendem a acelerar o processo do apetite, como eu falei para vocês, né? Que dá um exemplo, os corticoides. Eles fazem isso no organismo. Anfetaminas são substâncias usadas no tratamento de obesidade. Tem efeito anorexígenos no início do tratamento. No tratamento crônico pode perder sua eficácia, ou seja, no início inibe o apetite e aí com o passar do tempo essa ação de inibir o apetite ela vai diminuindo e a pessoa não mais sente essa ausência do apetite e volta a comer como antes. Isso pode sim acontecer. Por isso que às vezes há necessidade de mudança de medicação. Né? Uma medicação ela vai ser usada por um tempo e esse organismo vai acostumando com essa substância. E chega uma hora que de repente ele cansa de agir sob a orientação daquela substância e para de fazer o efeito. E aí o médico percebe isso e vai trocar a medicação para poder mudar ali o comportamento metabólico e voltar a fazer o efeito desejado. Neuroepiléticos, clorpromazina, são usados para anorexia nervosa. Medicamentos quimioterápicos do câncer. Substâncias antineoplásicas, que são utilizadas no tratamento do câncer,
frequentemente induzem a anorexia. Por isso que é tão comum os pacientes que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, né, eles terem inibição do apetite, tá? Anorexia. Não só pela questão emocional, que é tão forte, né? É muito comum os pacientes, quando têm o diagnóstico do câncer, eles debilitam, né? Ficam fragilizados, perdem a vontade de viver. Não são todos, mas a grande maioria debilita logo no início. Às vezes depois consegue, né, se renovar, mas é comum a gente ouvir esses relatos de falta de apetite durante o tratamento do câncer. Não apenas pela questão emocional, mas por conta do uso de alguns medicamentos. O próprio medicamento tem essa consequência de inibir o apetite, né? E o uso do medicamento às vezes é muito constante, todos os dias, em dosagem altíssimas, e isso vai interferir bem fortemente na ingestão nutricional, né? Ingestão calórica. Induzem a anorexia, né? A falta de apetite, náuseas e vômitos. O paciente que está ali em quimioterapia, ele vomita muito, né? Fica muito nauseado, abusado, inquieto, normal do tratamento. A administração de corticoide promove o apetite, a gente já havia falado, né? Aumenta o apetite e causa geralmente edemas, que a gente até chama de face de meia-lua, o rosto fica mais arredondado. A aversão a alimentos pode surgir como resultado da doença, né? Então, assim, algumas pessoas desenvolvem aversão a algum tipo de alimento durante o tratamento do câncer, que não tinha antes do tratamento. E às vezes até se prolonga até depois de terminar esse tratamento. É a aversão alimentar, tá? A pessoa passou a não gostar mais de tal alimento. Às vezes pelo paladar, às vezes porque não está mais sentindo como antes, né? São muitas medicações ali transcorrendo nessa corrente sanguínea. Então isso é normal e pode sim mudar com o passar do tempo, com a ajuda de profissionais competentes e capacitados para isso. Digital e glicosídeo cardíaco. Esses medicamentos em alta posologia produzem anorexia, náuseas, vômitos. O retorno à normalidade é rápido quando a dose da medicação é ajustada, né? Por isso que é importante ficar sempre em contato com o profissional que passou a medicação e ficar se percebendo, né? Eu não estou mais sentindo os efeitos dessa medicação, não estou mais, né, percebendo que está funcionando. Procura um médico, conversa, explica, porque às vezes a medicação realmente não está mais fazendo efeito. E é necessário ou aumentar ou diminuir a dosagem, dependendo das circunstâncias, ou até mudar de medicação. Fármacos que afetam o metabolismo dos alimentos. Numerosos medicamentos usados rotineiramente podem causar má absorção dos nutrientes. Quando a má absorção provoca efeitos na mucosa intestinal, definimos como má absorção primária. Substâncias laxativas, como óleo mineral, dissolvem e eliminam fezes. Essas substâncias provocam má absorção das vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Tá? Então, o óleo mineral ele tem como objetivo amolecer as fezes, né? Facilitar a eliminação, a excreção das fezes em pessoas constipadas, em pessoas que têm dificuldade de evacuar, né? Popularmente a gente fala prisão de ventre. Tá? Mas aí o que acontece? Eu posso favorecer o paciente eliminando essas fezes, que é o objetivo, já que ele é constipado, porém isso pode trazer um prejuízo na absorção das vitaminas, tá? As vitaminas lipossolúveis, vitamina A, D e K. Então, se utilizado por tempos prolongados, a pessoa pode desenvolver uma carência, né, de algum desses nutrientes, e isso não vai ser interessante. Por isso que ao prescrever determinada medicação, suplemento ou qualquer coisa que tenha substâncias nutricionais, a gente tem que sempre pensar nas possibilidades daquela medicação se adequar à ingestão nutricional daquele paciente. Neomicina, má absorção das gorduras, sacarose, vitamina B12, ácido fólico. Tá? Então, assim, se, por exemplo, a pessoa usa neomicina e em seguida engravida, né? Então isso pode ter uma má absorção do ácido fólico se a substância ainda estiver muito presente na corrente sanguínea, o que já é um prejuízo bem complicado, né? Porque o ácido fólico, a gente viu na aula passada, que ele ajuda na formação do tubo neural, né? Do feto.
Então, se eu tenho uma medicação que interfere nessa absorção, eu posso ter a longo prazo, óbvio, algum prejuízo nesse fechamento da espinha bífida, né, como a gente falou. Fenolftaleína, que é o Agorol, má absorção do cálcio, vitamina D e vitamina K, né? O cálcio que vai ser ali importantíssimo na composição dos nossos ossos, vitamina D também, que aumenta a absorção do cálcio lá no intestino, e a vitamina K, que é muito importante para prevenir, né, e até evitar possíveis processos hemorrágicos. Metildopa, que é um antihipertensivo, pode promover má absorção de vitamina B12 e ferro. Tá? Então, assim, uma medicação que pode promover má absorção de vitamina B12 e ferro, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve anemia, ela nem sempre ela vai dar sintomas. Né? Às vezes a pessoa tem uma anemia até grave e não sente nada. E geralmente isso só vai ser perceptível no exame de sangue. Por isso que é importante, volto a falar, exames periódicos. Muitas doenças estão escondidas, camufladas, né? E é importante a gente estar sempre se percebendo, fazendo exames, observando como é que está a saúde, para que não seja pego de surpresa, né? Quando já estiver com os sintomas bem avançados. Exemplo de medicamentos que causam má absorção secundária. Fenobarbital e dantoína, que são anticonvulsivos, má absorção de cálcio, vitamina D e de ácido fólico, né? Então, essas medicações, elas auxiliam nos processos de convulsões, evitar as convulsões. Mas, em contrapartida, eu posso ter prejuízo nutricional. Glicocorticoide, né, como eu havia falado, a face fica de lua cheia, né, o rosto arredondado, meio inchado, a pessoa fica perceptível o aumento de peso, porque retém líquido, né, gera edema, e isso às vezes é bem desconfortável, né? Então é importante que o plano alimentar, que o acompanhamento nutricional seja feito, né, coadjuvante ali ao uso dessa medicação, para tentar limitar, até diminuir um pouco dessas reações que acontecem com o uso dos glicocorticoides. Fármacos que afetam os níveis orgânicos dos minerais. Nós temos aqui os diuréticos, aí tem o exemplo do hidroclorotiazida, furosemida, que provoca perda de potássio, magnésio e zinco. Potássio excelente e importante para hipertenso, né? Principalmente os hipertensos. Potássio, ele inibe a absorção de cálcio, de sódio. Potássio, ele neutraliza a ação do sódio, então o hipertenso, ele precisa muito do potássio. Então, se o hipertenso, ele usa essa medicação, né? Ele usa a medicação, o hidroclorotiazida, que é justamente para evitar os edemas, né? Que é um diurético. Então, mas mesmo assim, é uma coisa meio complicada de se entender e é contraditório, mas uma medicação que auxilia na hipertensão por conta da retenção líquida, ela pode diminuir a absorção de um nutriente que é favorável para a hipertensão. Veja só, né? Melhora uma questão de retenção líquida, porém eu posso ter o prejuízo de diminuir potássio, que vai ser bom para neutralizar o sódio. Então, assim, por isso que é importante o equilíbrio, né? Eu saber exatamente a proporção dos nutrientes que estão sendo oferecidos. A medicação é importante porque é um diurético, mas ela pode prejudicar a pressão da mesma forma, por conta do potássio. Por isso que a gente tem que ficar atento a todos esses nutrientes. Magnésio, o zinco, né? Aí aqui tem a aspirina. A aspirina, ela pode provocar anemia, tá? Então, claro que assim, todas essas possibilidades são apenas possibilidades. A pessoa pode não ter nada, pode não desenvolver esses problemas, mas existe uma chance, né? Então, pensando na chance, a gente já vai agir com um plano alimentar ali preventivo, né? Observando sempre o que está sendo consumido pelo paciente e se está sendo seguida todas as orientações prescritas na receita e no plano alimentar que ele está sendo, né, ofertado. Os alimentos também podem afetar a absorção e a biodisponibilidade do alimento no estômago. Perdão, são os medicamentos e os alimentos, tá? Um errozinho aqui, mas já para a gente entender. A superfície da mucosa do TGI, né? Trato gastrointestinal.
certo? Todas as vezes que o alimento está presente no nosso organismo, ele gera a produção de ácidos, né, ácidos estomacais, que vão facilitar a digestão desses alimentos. Então, eu tanto posso ter uma inibição na absorção do alimento, como posso ter uma inibição na ação da medicação. Quando o medicamento é administrado com uma refeição, pode ocorrer um retardo na sua absorção. Quando a gente fala de retardo, a gente não está falando que a medicação não vai agir, tá? Mas ela vai atrasar, ela vai retardar. Eu vou ter a ação, porém não no tempo esperado. Então, isso para uma pessoa que está enfrentando um processo de doença já é complicado, porque todas as pessoas que começam a tomar remédio, elas querem o quê? O resultado do remédio. Principalmente quando essa doença ela gera dor. Então, você quer tratar o problema para parar de sentir o desconforto, né? Então, quando eu tenho essa ação retardada, isso já traz um desconforto muito grande para o paciente que está sendo tratado com essa medicação. Aí nós temos alguns exemplos, né, que podem acontecer desse retardo de medicação, da ação da medicação. Amoxicilina, temos aqui cefalexina, sulfonamidas, aspirina, acetaminofém, digoxina e furosemida. Retardo na absorção de uma droga, quando esta é administrada, foi o que eu acabei de falar, junto com o alimento, não significa uma diminuição de quantidade de droga absorvida, e sim que o tempo necessário para a sua total absorção será aumentado. Então, eu vou ter um tempo maior para perceber a ação dessa medicação. E é isso, gente. Interação droga-nutrientes, importantíssimo que vocês fiquem atentos a isso aí. Busquem se aperfeiçoar para entender todas as vezes que o paciente, que aquele indivíduo, né, que é um organismo como todo, precisa de um apoio nutricional, de um direcionamento para poder ter a ação da medicação ali eficaz e não ter prejuízo na absorção dos seus nutrientes, que vão dar todo o suporte ali para a necessidade nutricional e que isso não venha transcorrer também para deficiências e carências nutricionais que possam ser necessárias suplementar, tá certo? Forte abraço, encerramos aqui mais uma aula, até a próxima. Tchau!